Olá, amigos do Curto Pacas, como é que vocês estão? Beleza? Pois é, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês que é no ramo automotivo. É isso mesmo, porque o Curto Pacas não é só um canal de teste de produtos, mas é também de ideias, coisas legais, coisas que a gente pode fazer, maluquices, curiosidades, e aos poucos a gente vai mostrando tudo isso, né? Então hoje eu quero falar para vocês sobre revitalização de faróis de carro, ou de moto também. É um assunto que muita gente está sofrendo, porque depois que os faróis passaram a ser todos de acrílico, com o sol brasileiro, eles ficam rapidamente eles ficam opacos. Então isso daí gera uma série de problemas, reduz a luminosidade na estrada, né? É uma coisa mais perigosa. O farol perde a sua potência, perde a sua eficiência, uma coisa que num dia de chuva, assim numa estrada à noite, pode até causar um acidente. E além disso, se o seu farol estiver muito deteriorado, estiver muito opaco, vai acontecer que se você parar numa blitz na estrada, você pode levar uma multa e às vezes até mesmo a apreensão do carro. Eu vou mostrar para vocês, o meu carro é um New Fiesta 2015, que o New Fiesta tem aqueles faróis bem alongados. E eles ficam numa posição do carro que pega assim, uma incidência de sol muito forte. E esse carro ele fica o dia todo no sol. Então vou mostrar para vocês como é que eu fiz para resgatar o brilho, a transparência e a integridade desses faróis. É um processo que você pode fazer na tua casa, é um processo fácil, não é complicado, mas exige atenção, certo? E o que eu usei para fazer isso? Foi esse produto, é um kitzinho que eu comprei no Mercado Livre, que ele vem com esse produto, que é uma resina fotoquímica chamada V-Lite, da Vonix, que é uma fabricante de produtos automotivos, para cuidados automotivos, para restauração de carros, que é uma marca super legal, confiável. Eu uso o produto deles há mais de 10 anos, tenho diversos produtos deles, tem o Sintra, que é um limpador, tem o Intense, que é um revitalizador de couros, já usei também a argila deles para poder fazer polimento com argila no carro. Então os produtos são excelentes. Esse carro que eu tenho, que eu falei aqui, o New Fiesta, eu já fiz esse procedimento antes da pandemia. Só que eu usei um kit de produtos de uma outra marca, um kit chinês que não tinha nem marca. Mas o resultado ficou muito bom e durou bastante. Mas eu sempre quis fazer com o produto da Vonix, porque na época eu não encontrava, ele estava em falta. Mas agora eu encontrei, comprei o kitzinho e vou lá fazer o serviço e vou mostrar para vocês o tanto que esse trabalho é legal. Esse kitzinho também ele vem com as lixas, né? Porque esse processo da revitalização de faróis, ele depende muito do lixamento. Você tem que fazer um lixamento. E isso só serve para faróis de plástico e de acrílico. Faróis de vidro não dá certo. E também farol de vidro é difícil ele ficar opaco, né? Então o farol de acrílico ele tem esse problema dele queimar com o sol. Então você tem que fazer um lixamento. Depois da aplicação do produto. Na verdade, em detalhes, a etapa é o seguinte, você tem que fazer, primeiro cercar o farol, né, com fita, que eu vou mostrar para vocês depois no vídeo, depois fazer uma boa limpeza do farol com produto, assim, eu uso o Sintra, que é a base de álcool isopropílico, que é da própria Vonix, que é um produto excelente, e ele faz a limpeza para tirar gordura, tirar óleo diesel misturado com água, né, que vem pelo ar, tirar cocô de passarinho, qualquer tipo de partícula que estiver grudada lá. Então o Sintra ele faz uma limpeza, você faz com a buchinha. Depois, o segundo processo é começar o lixamento. São essas lixas aqui, são lixas de funilaria da marca Wurth, sabe? Então eu tenho aqui, ele vem, né, no kit a lixa grão 800, o grão 1.200, o grão 2.000 e o grão 3.000. Quanto mais alto o número, mais fino. O grão 3.000 é quase uma folha de papel. Então você vai fazer assim, você vai lixar, depois vocês vão ver tudo com detalhes no vídeo, você vai lixar, depois o lixamento é feito com água, é tudo lixa d'água, então você vai lixar, vai trocando as lixas, até quando chegar na lixa 3.000, tá uma superfície bem lisinha no farol, bem lisinha, ela tá opaca ainda, mas bem lisinha. E no primeiro lixamento que você vai fazer, eu vou fazer com a lixa, apesar de ter a lixa 800, o meu farol ele tá melhorzinho, então eu vou começar com a lixa 1.200, mas se seu farol tiver muito cascudo, até vou mostrar para vocês depois isso, no vídeo aí mais pra frente,
Se o seu farol tiver muito cascudo, tiver muito assim esbranquiçado, tiver até esfarelando, aí você tem que começar com a lixa 600. Você tem que comprar a lixa 600, depois a 800 e eu já comecei com a 1200, certo? E então o produto é esse aqui, o V-Lite da Vonix, vem nessa caixinha. Ele vem também com um aplicador, que é uma esponjinha, e vem também uma toalhinha, que é igual aquela toalhinha de limpeza de óculos, que é aqui que você vai aplicar o produto, a resina fotoquímica. E também vem nesse kitzinho um pedaço de borracha de neoprene, bastante denso, que é o taquinho de lixamento, onde nós vamos colocar a lixa, né? Vamos colocar a lixa, depois eu vou explicar para vocês como fazer a lixa, como montar a lixa, porque ela vem num tamanho grande. Então você tem que colocar a lixa nesse taquinho de uma forma bem eficiente, para ela não ficar escapando no lixamento, porque senão pode acabar arriscando o farol. Então eu vou mostrar para vocês como faz o taquinho. Então o kit é esse, são as lixas de funilaria da Wurth, marca excelente, taquinho de lixamento, produto V-Lite, resina fotoquímica, que vem nessa caixinha com o manual, e vem também uma esponjinha e uma toalhinha de lixamento, de polimento. Então, meus amigos, esse trabalho é um trabalho super gostoso de fazer, porque você vê o resultado ali e o resultado é impactante. No começo do lixamento, o farol ele fica bem opaco. Aí muita gente que não conhece ou vai fazer pela primeira vez vai pensar: nossa senhora, caguei, estraguei o farol. Mas não é assim não, isso faz parte. Quanto mais grossa a lixa, mais o farol fica opaco. Aí de acordo que você vai refinando o lixamento com lixas mais finas, ele vai ficando mais transparente. Aí quando você chegar na lixa 3000, ele já está quase que todo transparente. Aí é só vir com a resina. É um trabalho assim que até assusta, mas olha, fica uma beleza. Então, amigos, vamos lá no carro agora e vamos começar o procedimento da recuperação de faróis, beleza? Vamos lá então. Bom, amigos, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, nesse processo de cristalização e polimento do farol, é fazer uma boa limpeza. Então o farol aqui é o New Fiesta 2015, o farol está bem opaco mesmo. E já é esse serviço que eu vou fazer agora é a segunda vez, porque mais ou menos há 4 anos atrás eu fiz ele, só que usando outros produtos. Então vamos ver como é que vai ficar. Então a minha dica aqui é fazer uma boa limpeza antes de começar o lixamento. Então vamos lá, eu costumo usar esse produto aqui da Vonix, que é o Sintra. Produto muito bom para limpeza e ele não é ácido, ele não é assim, ele não agride a superfície, ele é um produto específico para limpeza no ramo automotivo. Então vamos lá, eu aplico aqui um pouco, não precisa ser muito, né? Não tem perigo de queimar a pintura, isso não acontece com esse produto. Então com essa buchinha aqui eu vou passar aqui, ó. Então aqui vai tirar óleos, partículas que ficam grudadas no farol, assim, resíduo de cocô de passarinho, outras sujeiras, fluido de caminhão, fuligem de caminhão, né, de motor diesel, que mistura com a chuva, fica aquela coisa gordurosa, né? Então, aqui no processo de limpeza não precisa meter o muque. E você pode usar o lado verde, que é até bom, porque ele não é muito abrasivo. Então eu vou passar aqui em movimentos retos, em tudo, né? E eu vou passar aqui, olha só de passar ele já fazer a limpeza ele já dá uma melhorada, né? Então, agora eu vou secar com um pano levemente úmido, aqui ó. Vou tirar o produto. E aqui a nossa superfície acrílica do farol já tá limpa. Então agora o próximo passo é forrar aqui a lateral com fita e depois começar o lixamento. Bom, agora já está tudo coberto com fita. Eu usei aqui uma fita crepe comum, mas você pode usar aquela fita automotiva, que é uma fita plástica. O objetivo aqui é proteger a pintura da lixa, né? Caso a gente raspar com a mão aqui sem querer na pintura, poder arranhar. Então a gente faz esse fechamento. Agora, se você tiver aquela fita plástica automotiva, aí é melhor ainda, mas você pode fazer com a fita crepe. Então, antes da gente proceder ao processo de lixamento do farol, eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho que é o pulo do gato. É você montar legalzinho, bacaninha, as lixas com o taquinho de lixamento. Isso é importante para que a superfície da lixa tenha um bom contato com a superfície do farol e que o seu lixamento ele fique bem uniforme,
sabe? Porque se você lixar na mão, uma vez eu fiz um outro carro na mão, mas não fica bom, sabe? Você tem que ter esse taquinho que geralmente vem nesse kit que eu estou mostrando aqui, né? Então, eu vou dar procedimento à feitura correta do taquinho, né? Quer dizer, isso aqui não é uma... Como eu falei, não gosto de ficar cagando regra, não é uma regra, né? Cada um tem o seu jeito de fazer, mas esse eu acho um jeito bem eficiente, comparado com as outras vezes que eu fiz. Então, dessa forma fica melhor. Bom, é só você pegar o taquinho aqui, né? Ele é feito dessa espuma, né? Neoprene, bem dura, bem densa. Aqui a folha de lixa, isso vocês vão repetir em todas as lixas, todas as gramaturas. Vocês cortem antes, como eu estou fazendo aqui, e depois vão só montando o taquinho e dando segmento lá no lixamento. Então vamos lá, olha só. Eu pego aqui a folha de lixa, coloco na mesa, né? Você vai precisar de um lápis, uma caneta, uma régua e uma tesoura. Depois nós vamos medir. E para falar em régua, aqui no Curto Paca sempre a gente tem uma curiosidade. Olha que bacana essa régua de madeira. Essa régua de madeira ela tem 100 anos. Ela deve ter sido até importada, né? Porque ela pertenceu ao meu tio Flávio. Olha, tem o nome dele aqui, né? Olha só que bacana a assinatura dele, ó. Meu tio era de Sorocaba e ele era desenhista, arquiteto, um cara genial, sabe? Ele já morreu, tá? Já faz um tempo. Mas ele pegou os anos 50, 60, né? Trabalhando com isso. E essa aqui foi a régua que ele comprou quando ele fez o curso de desenho dele. Isso, nossa, vamos colocar 70 anos atrás. E ela está aqui comigo até hoje. Então nós vamos cortar aqui a lixa usando a régua do meu tio Flávio, que Deus o tenha. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a folha de lixa, vou colocar o taquinho em cima e olha, coloquem bem na borda. Olha só, aqui bem na borda da folha, tá? E vocês deixem aqui, nessa ponta, uma margem de 3 centímetros, que é porque vocês vão virar, né? Depois vão virar aqui ó, a lixa para colocar em cima uma fita crepe, para prender a lixa no taquinho. Então vamos medir aqui 3 centímetros. Tá aqui, né? 3 centímetros, colocar aqui bem na borda, alinhar com a borda. Aqui atrás eu também vou medir mais 3 centímetros. E vou fazer aqui na lateral, né? Vou fazer aqui uma linha, onde eu vou cortar com a tesoura para ficar na mesma largura do taquinho. Pronto, marquei, agora eu vou cortar na medida que foi definida. Vamos lá. É bom que cortar a lixa fina, afia a tesoura. Bom, então temos aqui um pedaço. Ele vai ser colocado no taquinho. Sobrou isso aqui. Dá para você fazer uma outra lixa aqui, em vários locais, né? Quer dizer, dá para lixar bastante farol. Geralmente uma lixa dessa, se o seu farol não for muito grande, dá para fazer 2 faróis. Mas eu acho melhor fazer um pedaço de lixa para cada farol, para ficar numa qualidade, o lixamento ficar numa qualidade melhor. Então, vamos colocar agora, só centralizar aqui. Vou cortar a fita crepe. A fita vai prender em cima, né? Corto 2 pedaços. Cortar aqui ao meio. Deixar eles aqui prontos. Agora é só dobrar aqui as bordas e colocar um pedaço da fita crepe. Fazendo essa ponta. Olha só. Prontinho. Tá aqui, ó. Pronto para
o lixamento. É bom para quem tem cara de pau, né? Dá um polimento na cara também. Aqui, olha só, tá prontinho. Aqui as duas partes, com a fita crepe, ele ficou bem firme. Pois agora é só repetir isso nas outras lixas e ir para lá na garagem, nós vamos lá lixar o farol. Vocês vão ver como é fácil. Legal? Chegou agora o tão esperado momento do lixamento. Eu dei uma analisada nesse farol e eu percebi que ele não está muito cascudo como ele estava na primeira vez que eu fiz. Então eu não vou precisar lixar demais isso daqui. Por isso eu vou começar com a lixa de grão 1200, que é uma lixa mais fina. Então vamos lá, né? Eu uso aqui esse pulverizador de pressão. O nosso processo de lixamento ele vai ser com água. É só molhar aqui a superfície e começar a lixar. Sempre em movimentos horizontais, movimentos contínuos. Você nunca vai usar em círculo, nem assim na vertical, sempre na linha, né, do farol, assim. Não precisa colocar força, é mais uma questão de jeito. E de acordo com que a gente vai lixando, a gente vai molhando. Vamos lá. Dá até medo, quem faz pela primeira vez dá medo, porque ele está lixando e depois o farol ele vai ficar com um aspecto completamente fosco, opaco, né? Muita gente pensa, nossa, perdi o farol. Mas não é assim mesmo. Depois é a resina que vai revelar e vai dar a total transparência da superfície. Vocês vão ver. Pode lixar sem medo. Vai ficar umas marcas mesmo, isso é normal. E sempre água, aplicando água. E eu vou repetir isso com todas as lixas. Você vai lixar até o momento que as marcas de lixa forem sumindo, de acordo com cada gramatura. Aí quando o farol ficar uniforme, aí você já pode trocar de lixa. Bom, depois de lixado, a primeira lixada com a lixa de grão 1200, ele fica assim, totalmente opaco, dá até medo, né? Nossa, acabei com o farol. Mas não é assim mesmo, não se assustem. Agora eu vou trocar a lixa, vamos colocar a lixa 2000 e vamos dar outro lixamento aqui, vamos lá. Agora vamos passar para a lixa de grão 2000, bem mais fina. Aqui eu já passei a lixa 1200, olha só como ficou bem opaco. Então vamos com a lixa 2000, mesmo procedimento com água. Vamos então passar para a última etapa do lixamento, que é com a lixa 3000, a mais fina de todas. É o mesmo esquema, água e lixa, água e lixa. Agora chegamos no final do lixamento, como podemos ver, né, ainda está úmido, e o próximo passo já é aplicar a resina fotoquímica, né, que ela vai dar a transparência, que é aí que vocês vão ver o tanto que o trabalho fica bom.
Então aqui já foi lixado e é importante estar sempre mantendo limpo isso aqui. Deixar o tempo secar bem, porque o produto não pode ter contato com umidade nenhuma. Então vou deixar secar aqui mais ou menos por uns 40 minutos, depois vou vir com a resina e vocês vão ver como é que vai ficar. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou o farol depois do lixamento. Eu fiz também o lado esquerdo do carro e vocês vão ver o tanto que melhorou só com a lixa. Vamos lá. Agora aqui o lado esquerdo. Então é chegado o momento tão esperado que nós vamos aplicar a resina fotoquímica V-Light. Olha só, V-Light, que é o que vai dar toda a transparência aqui no farol depois do lixamento. Então antes eu queria dizer o seguinte, eu comecei aqui com a lixa 1200, porque eu já tinha feito esse serviço há uns anos atrás, e da outra vez estava bem cascudo mesmo, ele estava até esfarelando, sabe? E tinha perdido totalmente, assim, não tinha nenhum tipo de brilho. Aí eu comecei lixando com a lixa 600, passei para 800, depois 1200, 2000 e 3000. Então aqui ele já estava um pouco liso. Claro, não como seria um farol novo, mas já estava um pouco liso, ele só estava opaco. Então nesse caso eu comecei com a lixa 1200. Então a lixa inicial que vocês devem usar depende do estado em que está o farol. Então vamos lá, chega de papo e vamos aplicar o V-Light. Ele vem na caixinha com essa esponja e esse paninho. É só enrolar igual eu fiz, tá vendo? Vem uma esponjinha e um paninho igual aqueles de limpar óculos. E eu enrolei ele com fita crepe, né? Igual o taquinho de lixamento. Então vamos começar. Vamos aplicar aqui o produto. Colocar assim, uma quantidade generosa, né? Aqui. Ele sai com muita dificuldade da embalagem, sabe? Então vamos lá, vamos encher aqui o paninho. E começar a aplicar no sentido horizontal, olha só. Você faz assim um movimento de vai e vem. Olha que beleza que está ficando. Olha só. Vocês estão vendo como está ficando totalmente transparente? Realmente é uma mágica, né? Uma mágica. Eu venho aqui, né? Dou mais uma passada para a parte de cima. Aqui, ó. E não coloquem a mão depois da resina aplicada. Olha só, ficou perfeito. Perfeito, como se fosse um farol novo. Não coloquem a mão porque ele mancha. E outra coisa, não usem, pelo fato de ser um produto fotoquímico, não usem no sol. E também evitem locais que tem muita poeira, porque não pode cair poeira enquanto está aplicando. E depois de aplicado, é bom você deixar o farol mais ou menos 24 horas longe do sol, para evitar manchas. Então é isso, meus amigos. Agora eu vou fazer o do outro lado. Vocês viram que beleza, eu vou mostrar mais umas imagens aqui mais aproximadas, para vocês verem. Então é um trabalho tranquilo. E dá um pouco de medo durante o lixamento, para quem não conhece, que parece que está estragando o farol. Mas é um trabalho tranquilo de fazer. Eu já fiz em vários carros, né? O meu Jeep aqui do lado, já fiz nesse. E é um trabalho muito prazeroso, porque depois que você vê o resultado, aí você fica todo feliz. E é muito mais barato você fazer em casa do que mandar alguém fazer. E lembrando, ele só funciona para faróis de acrílico e de plástico. Faróis de vidro, isso não dá certo. Então, o que eu quero dizer também, o segredo, né, é você fazer um bom lixamento e fechar aqui a lateral, né, embaixo do farol com fita,
O ideal é usar a fita plástica, que é própria para isso, mas aqui na minha cidade, no interior aqui, eu não encontrei. Então, eu usei fita crepe. É um pouco chato, porque tem que ficar trocando, porque ela vai molhando, né? Amolece, mas aí você enxuga e cobre de fita, dá o mesmo resultado. Então, olha que beleza. É isso daí. É um trabalho tranquilo, dá para fazer em casa e você pode ficar garantido aí por mais ou menos 1 ano, 2 anos, sem o farol queimar. E esse carro fica o dia inteiro no sol. A minha esposa usa ele e fica no sol, então por isso que o desgaste é maior. Já do meu Jeep, que eu fiz há 4 anos atrás, ele ainda está em perfeito estado, porque ele não toma sol. Beleza, amigos? Então, esse é o vídeo aqui do Curto Pacas, mostrando o revitalizador de farol V-Lite, com sistema de lixamento, tudo, né? Trabalho bem bacana. E eu fiz com a maior alegria no coração aí para vocês, amigos do Curto Pacas, que curtem carro, curtem manutenção e o faça você mesmo. Beleza? Então, amigos do Curto Pacas, um grande abraço e fiquem na paz, na alegria, amor no coração, muita saúde e prosperidade. Um abração, até mais.